Hoje é sábado, 6 de junho. Quem fala é Dan Cava, responsável pela área de gestão da TAG Investimentos. Eu acho que essa semana foi uma semana bem mais positiva no tocante à performance e desempenho do preço dos ativos de risco globalmente, né? Alta das bolsas, fechamento de taxa e de spread de crédito e assim sucessivamente. Acho que a gente tem que diferenciar aqui um pouco do que a gente está vendo em termos de cenário econômico e o que a gente tem visto em termos de preço de ativos financeiros, tá? Falando um pouco aqui de cenário econômico, não há grandes mudanças em relação a tudo aquilo que a gente vem falando ao longo das últimas semanas, tá? Primeiro bloco afetado pelo contágio do ciclo do Covid-19, que é China e Ásia, a gente continua vendo uma recuperação das economias após a abertura. Existem algumas dificuldades, mas dificuldades de reabertura são, por enquanto, pontuais e localizadas e, de certa forma, elas eram esperadas. A Europa começa a reabrir e o que a gente tem visto, principalmente com indicadores de Big Data, né? A gente só vai ter indicadores econômicos, produção industrial, vendas no varejo, de forma atrasada. Só que hoje, com o advento da tecnologia, a gente quase que online consegue monitorar como é que está sendo a reabertura dessas economias. E os sinais são sinais de fato bastante positivos. A gente tem visto uma volta da demanda, uma volta de algum tipo de normalidade em termos de consumo, circulação de pessoas e etc. E o quarto bloco, que é o bloco das Américas, onde está o Brasil, a gente vê algum tipo de recuperação, principalmente em alguns estados americanos, aqueles estados que começaram uma reabertura um pouco mais cedo. E o Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem uma visibilidade se a gente já passou pela pior fase do ciclo, né? Os números absolutos de número de infectados ainda são muito altos, o número de fatalidades, infelizmente, também são números ainda muito altos. A gente vê uma tentativa de reabertura em alguns estados e em algumas cidades, e a gente vai ter um feedback ao longo das próximas semanas se essas aberturas estão sendo bem sucedidas ou não. O que o mercado esperava de fato está acontecendo, que é uma volta a algum tipo de normalidade. Os dados têm mostrado isso e não à toa a gente está vendo uma reação bastante positiva dos ativos de risco. O mercado está precificando basicamente que essa recuperação econômica vai ser uma recuperação em V, né? O formato da recuperação vai ser em V, que é aquela recuperação que depois de uma queda rápida e acentuada, a economia recupera de uma forma também rápida e acentuada, e é por isso que a gente tem visto uma recuperação bastante expressiva dos ativos de risco. Não é à toa que a gente viu o Ibovespa ontem chegar a bater ali em torno de 97 mil pontos novamente, depois de testar patamares próximos a 62, 63 mil pontos ao longo do mês de março. Tá? Além disso, a gente não pode esquecer que a gente está num ambiente de liquidez global extremamente elevada, né? A gente viu uma injeção de liquidez, a gente falou muito sobre isso ali ao longo do mês de março, ao longo do mês de abril, que o suporte dos bancos centrais ia ser muito importante para a recuperação do preço dos ativos de risco. Isso aconteceu, né? O Fed injetou aí 3, 4 trilhões de dólares no mercado, né? O balanço do Fed hoje está indo aí para 8 trilhões de dólares. O Banco Central Europeu essa semana anunciou mais 600 bilhões de euros adicionais, ou seja, além do que ele já vinha fazendo para os próximos meses. Então o mercado continua muito líquido e a gente está vendo um vazamento dessa liquidez para outros ativos de risco, né? Então, se a gente fizer uma retrospectiva, março foi o auge da crise de preço de ativos. Abril a gente começou a ver uma recuperação. Essa recuperação foi muito em cima de preços de ativos de bolsa e de ativos cíclicos globais, tá? Ao longo de abril. Em maio, a gente viu alguma recuperação adicional do preço das bolsas, só que a gente começou a ver uma inversão, né? Além dos cíclicos globais, a gente começou a ver alguma recuperação dos cíclicos locais, tá? E uma recuperação muito mais expressiva do setor de tecnologia, que ficou meio que claro para todo mundo, e uma visão consensual que o setor de tecnologia é o grande setor favorecido, que sairia mais fortalecido dessa crise. Então, no mês de maio, a gente viu essa recuperação
de cíclicos locais do setor de tecnologia e alguma recuperação a gente começou a ver no mercado de crédito, né? No mês de maio, a gente viu uma recuperação muito mais expressiva no mercado de crédito privado, crédito high yield, crédito investment grade, uma recuperação mais expressiva das bolsas, e final de maio, começo de junho, a gente tem visto esse vazamento de liquidez chegar nos mercados emergentes, nos ativos emergentes e principalmente numa queda mais expressiva do dólar no mundo. Isso ficou muito claro no preço dos ativos locais aqui no Brasil. O dólar chegou a bater quase 6 e ontem foi operado aí abaixo de 5 novamente, a taxa de câmbio real contra o dólar, né? A gente viu uma alta expressiva da bolsa local, comentei aqui mais cedo, né? A gente viu o Ibovespa chegou a bater perto, em torno de 97 mil pontos. Então, tudo isso está acontecendo porque a gente tem uma liquidez global abundante, isso está vazando para vários nichos de mercado. A gente tem pacotes fiscais bastante expressivos, né, que ainda estão em vigor, né, que ainda estão sendo dispendidos ao redor do mundo. E a gente tem, de fato, uma perspectiva mais positiva de recuperação das economias com essas reaberturas, tá? E, obviamente, ainda tem ali uma ponta de esperança que a gente tem rumores de avanços para uma vacina que venha a mitigar de vez o problema da contaminação do Covid-19, tá? Esse é um pouco do passado, é um pouco do que a gente viu acontecer. Agora a gente precisa ter uma visão prospectiva. Qual é a nossa visão prospectiva? A gente acha que não é nem 8, nem 80, tá? Nem a crise será tão aguda como chegou a ser precificada em março, e a gente falou muito sobre isso ao longo do mês de março, no auge da crise, mas também não é 80, a gente também não acha, pelo menos com o que a gente tem hoje de dados, que a recuperação econômica vai ser em V, tá? Ou seja, vai ser uma recuperação econômica rápida e acentuada. A gente acha que a primeira fase da recuperação ela é em V, porque é uma questão um pouco que óbvia, né? Você fecha as suas economias por 60, 90, 100, 120 dias, você tem uma demanda reprimida, você tem as pessoas que querem sair para fazer as coisas, elas precisam comprar alguma coisa, elas precisam ir no médico, elas têm a necessidade ou a vontade de ir em algum restaurante ou encontrar os amigos. Então tem uma demanda reprimida. Então a primeira fase da recuperação, ela é uma recuperação em V na nossa visão, em meio que para todos os setores e para todas as economias. Agora, quando a gente pensa a médio e longo prazo, a gente continua achando que vai ser uma recuperação muito desigual entre setores e entre regiões do mundo. Tá? O mundo perdeu renda, a gente tem esses pacotes fiscais que estão ajudando a manutenção de uma renda de curto prazo, mas esses pacotes eles têm limite. Tá? Uma hora o desemprego em algumas economias ele vai bater, né? Vão ter mais pessoas desempregadas, a renda vai ser menor, a riqueza da população vai ser menor. Então a gente acha que, de novo, teremos setores e empresas que sairão fortalecidos e teremos setores e empresas que sairão enfraquecidas e algumas delas não conseguirão fazer essa travessia, infelizmente. Então a gente acha que a gente está na primeira fase da recuperação. A primeira fase, a impressão é que a recuperação vai ser em V. Obviamente que ela pode ser em V, a gente pode vir a ter uma vacina muito mais rápido do que a gente imagina e o mundo volte ao antigo normal muito mais rápido. Essa possibilidade, ela existe. O mercado ele começa a precificar essa possibilidade. Agora, tudo indica que a gente só vai voltar aos mesmos níveis de crescimento e patamar de crescimento de economia que a gente tinha antes da crise lá para fins de 2021, começo de 2022 nas principais economias do mundo. E as economias mais fragilizadas, os países mais pobres, mais fragilizados, vão demorar ainda mais para chegar naqueles níveis de crescimento de antes. Então, de novo, a gente não está negativo, a gente nunca aqui teve uma visão negativa, a gente sempre passou uma visão de cautela, né? E aqui, de novo, a gente quer manter essa visão de que a recuperação ela não vai ser a gente não vai ter nenhuma mudança de hábitos completo, como chegou-se a cogitar algumas poucas semanas atrás, que o mundo todo ia mudar, ninguém mais ia trabalhar em escritório, ninguém mais ia em restaurante, ninguém mais ia no cinema, tudo ia mudar. A gente nunca achou isso, a gente deixou isso muito claro, mas a gente também não acha que a recuperação vai ser assim tão rápida e tão homogênea entre países, regiões e empresas. Tá? Que é o que o mercado começa a precificar com esse vazamento de liquidez. Então,
quando a gente olha aí para os próximos meses, essa liquidez, ela naturalmente, organicamente, ela vai começar a ser drenada, né? Não necessariamente o Fed vai tirar a liquidez do mercado, mas ele vai começar a adicionar menos liquidez. Em algum momento ele deixa de adicionar liquidez no mercado, né? A não ser que a gente tenha, obviamente, uma nova rodada da crise. Em algum momento dos próximos 2, 3, 4 meses, os pacotes fiscais também vão vencer, e se eles não forem renovados, você tem uma população mundial com menos renda. Então, de novo, a gente acha que para uma nova pernada de crise como a gente teve em março, a gente precisa ter uma novidade muito grande no cenário. Então, a gente não está vislumbrando hoje, com as informações que a gente tem hoje, uma nova pernada de crise ou de deterioração de preços de ativos como a gente teve em março. Mas a gente também começa a ficar desconfortável com a velocidade e o patamar que alguns ativos de risco começam a atingir, né? Que dá uma sensação de uma certa euforia de que a recuperação vai ser em V e a gente não vai ter nenhuma dificuldade olhando para frente. Então, a gente não está promovendo nenhuma alteração drástica nesse momento nas nossas alocações. A gente soltou a nossa carta mensal na semana passada. Eu recomendo entrar no site da TAG Investimentos, aqueles que não receberam e não viram nas mídias sociais. Ali a gente explica muito bem a nossa visão por classe de ativos. Tá? A gente continua com uma visão prospectiva positiva para a Bolsa brasileira, para o mercado de crédito brasileiro, para o mercado de crédito lá fora. Obviamente que terão dificuldades, não vai ser uma navegação tranquila, vai ter volatilidade, vão ter incertezas. O que a gente fez, a gente está no final desse processo, foi, de novo, trocar fundos de renda variável passivos indexados por fundos de renda variáveis ativos e de valor. A gente acha que os bons gestores vão conseguir identificar de uma maneira mais propícia quais vão ser as melhores empresas e os melhores setores para estar alocado de agora em diante. A gente não acha que a recuperação vai ser homogênea, então a gente está delegando para os melhores gestores do Brasil essas alocações. E o que a gente começou a fazer novamente no final dessa semana agora foi buscar proteções de uma maneira mais ativa para os portfólios, obviamente para aqueles instrumentos e veículos que são capazes de fazer proteções, assim como a gente fez no final do ano passado, começo desse ano, e que nos ajudaram a navegar esses momentos mais turbulentos de uma maneira um pouco mais suave. Então a mensagem é essa, o curto prazo de fato parece muito mais positivo, mas os desafios continuam, eles existem, então a gente continua mantendo portfólios balanceados, a gente continua com um caixa um pouco mais alto e mais líquido do que no passado, exatamente para a gente se apropriar de eventuais oportunidades que o mercado venha a nos apresentar, mas não deixando de estarmos alocados naqueles ativos, naquelas classes que a gente acha que vão trazer retornos consistentemente positivos ao longo do tempo, no médio e longo prazo. Então, queria agradecer mais uma vez aí o tempo de vocês, desejar um bom final de semana e a gente espera estar podendo ajudar nesses momentos de maior incerteza.